Quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula da disciplina de Ciências de número 48. Hoje a gente vai trabalhar sobre constelações. Então a gente já vem algumas aulas trabalhando esse conceito aí de universo, da imensidão, né? A gente não tem um tamanho para o universo é tido como infinito porque não se chegou ao seu limite. Trabalhamos a questão de multiversos, né, universos paralelos, a teoria da relatividade. A gente viu ali sobre estrelas, planetas, galáxias. Abordamos também sobre o sistema solar, que é o sistema onde a Terra está inserida, do qual o Sol está no centro desse sistema, com 8 planetas girando, né, orbitando ele, além de, claro, asteroides, meteoros, enfim. E hoje a gente vai trabalhar sobre as constelações. Essa aula vai ser dividida em duas partes e essa é a parte 1. Então, os objetivos dessa aula são conceituar carta celeste e constelações, compreender como a ideia de constelação se originou, conhecer quem foi Cláudio Ptolomeu e os seus estudos, classificar as constelações conforme o posicionamento na carta celeste, conhecer algumas constelações e a sua posição na carta celeste. Então, para essa aula, utilizem o caderno de ciências, a caneta, se achar necessário também o lápis e a borracha. Galerinha, antes da gente começar a gente trazer essa definição sobre constelações, é importante a gente compreender o que é uma carta celeste. Uma carta celeste, que a gente também pode chamar de mapa celeste, é o mapa do céu. O mapa é quando eu tenho um planisfério de algo que tem ali as suas 3 dimensões ou 4 dimensões, se eu considerar o tempo, e que vai ser inserido em um plano, em algo com 2 dimensões, tá? Os astrônomos, então assim, a carta celeste é o que? O mapa do céu. Eu tenho o mapa mundi, que é o mapa do mundo, eu tenho o mapa de São Bento do Sul, de Santa Catarina, do Brasil. E aqui o mapa celeste é um mapa do céu, como eu posso visualizar o céu em um determinado período. A gente vai abordar sobre isso. Os astrônomos costumam dividi-las em grades para usá-las com mais facilidade. Grades seriam linhas dispostas ali para utilizar com mais facilidade, visto que o céu, né, é uma imensidão aqui, a gente vai ter muitas estrelas, muitas constelações. Então, são usados para identificar e localizar corpos celestes como estrelas, constelações e galáxias e tem sido usado para a navegação humana desde os tempos antigos. Tá? Então, nos tempos antigos, a gente já abordou inclusive sobre as grandes navegações, os navegadores eles utilizavam muito o posicionamento das estrelas para se localizar no tempo. Tá? Isso facilitou muito essas navegações. Então, dado o conceito aí de carta celeste, agora a gente vai compreender o que são as constelações. Será que vocês já ouviram falar sobre essa palavrinha? Então, as constelações são agrupamentos de estrelas ligadas por linhas imaginárias. Não existem essas linhas no céu, apenas elas são ligadas e formadas, usadas para representar objetos, animais e até mesmo criaturas mitológicas e deuses. Vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que no céu eu tenho, disposto pontinhos, ou a prof passa pontinhos para vocês e vocês vão fazer a ligação, Digamos que estão esses pontinhos aqui. Lá no céu, as linhas não existem, mas eu posso imaginar essas linhas e formar essas linhas, ok? Isso é uma constelação. A constelação ela é uma criação, ela se originou do imaginário da humanidade, tá? Então, inclusive aqui a gente tem uma constelação bem importante que a gente vai abordar nessa aula. Notem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelas agrupadas e notem que elas estão inseridas entre outras estrelas. Com essas 7 estrelas vão ser feitas linhas e a partir desse desenho imaginário, as linhas não existem, eu vou criar o nome disso, tá? Qual que é o que eu consigo visualizar? Vocês, pensem lá vocês. O que vocês conseguem imaginar com esse desenho simples aqui?
Um bicho, por exemplo, pensa lá um pouquinho. Essa é uma constelação bem importante que a gente vai abordar nessa aula. Então, as constelações desempenharam importante papel durante as navegações porque elas eram usadas como orientação e, além disso, a palavra constelação ela tem origem do latim constellatio, que tem o significado de agrupamento de estrelas. Um agrupamento é o quê? Um grupo de estrelas. A origem das constelações. É bem complicado a gente estabelecer um momento específico da história que deu início à ideia de constelação. Desde sempre o ser humano ele tem essa curiosidade em observar as coisas à sua volta. Até hoje, né, quando a gente tem muita informação, a gente tem muito conhecimento obtido graças a estudiosos, mas ainda assim tem questões que a gente quer saber e não consegue chegar. Por exemplo, né? O tamanho do universo. É um grande mistério, a gente não sabe se algum dia a humanidade vai conseguir chegar aí nessa resposta, tá? Então, o que aconteceu? Acredita-se, né, que o homem pré-histórico, ele olhava para o céu, tá? Um homem pré-histórico, tranquilo, depois de um dia de muita caça, fez o jantarzinho dele, deitou ali na praia, olhou para o céu e começou a imaginar seres mágicos, tá? Através das figuras que pontinhos luminosos formavam durante a noite. Então, ele observava várias estrelas, pensava, vou ligar, né, esses pontinhos, se eu fizesse uma linha, né, às vezes até escrevia, às vezes inclusive fazia pinturas rupestres e formava ali um ser mágico, um animal a partir disso, tá? Os primeiros traços de saberes sobre constelações, não significa que aqui começou, mas aqui que o homem pela primeira vez fez um escrito, né, algo gráfico sobre constelações, eles foram encontrados numa parede da caverna de Lascaux, lá na França, país europeu, que data cerca de 17.300 anos atrás. Tá? Então, há um bom tempo o homem já está observando, inclusive essa imagem aqui nós temos, né? Nós observamos aqui alguns touros desenhados e aqui que foi o primeiro, né? A primeira imagem que mostra que a humanidade conseguia já imaginar essas constelações. E disso, a gente vai adentrar sobre uma pessoa bem importante no estudo das constelações, que é Cláudio Ptolomeu. O Cláudio Ptolomeu, ele foi um astrônomo que nasceu na Grécia, mas ele viveu boa parte da vida dele ali na cidade de Alexandria, no Egito. Tá? Então, ele é grego, mas ele viveu no Egito. Ele viveu entre os anos, é bem importante, olha só, ele viveu entre os anos 90 e 168, então há muito, muito tempo. Claro, tecnologia, que nem o que a gente tem hoje, obviamente não existia. Por isso ele merece muito crédito aqui. Porque ele fez inúmeras descobertas, mesmo com uma quantidade de tecnologia, né, quase nula. Então, uma questão aqui que se acreditava muito na época, e ele acreditava inclusive que não existe, é no sistema geocêntrico. O geo significa a Terra. O sistema geocêntrico é um sistema que acreditava no seguinte: acreditava que a Terra, o nosso planeta, estava no centro do universo, tá? E que a Lua, o Sol, os outros planetas giravam, né, orbitavam a Terra. Isso é real? Não. Hoje a gente sabe que, na verdade, o Sol está no centro do sistema solar, nem é no centro do universo, porque para eu saber onde é o centro de alguma coisa, eu preciso compreender qual é o limite. Se eu não sei o tamanho do universo, como é que eu vou definir onde é o centro do universo? Tá? Então, o Ptolomeu, ele acreditava nesse sistema, ele era muito crente aí nessa questão, principalmente a Igreja Católica, tinha um certo domínio e tudo mais, e se colocava muito a Terra como o centro do universo. Porém, olha só, hoje nós temos 88 constelações catalogadas, descobertas, né, feitas, montadas. Dessas 88,
48 foi o Ptolomeu que descobriu. Então, boa parte das constelações, mais da metade das constelações que nós temos hoje, foi o Cláudio Ptolomeu que catalogou. Então, ele defendeu também a forma esférica da Terra, provando ser impossível o formato plano. Tem gente que discute ainda muito isso. Será que a Terra não é plana? Será que a NASA não está tentando enganar todo mundo dizendo que a Terra é esférica, né? Então, ele deu aí, constatou aí que a Terra ela tem esse formato esférico sim. Os planetas, o Sol e a Lua possuíam movimentos naturais, porém o planeta Terra ficava em repouso no centro do universo, né? A gente sabe que isso não acontecia. Ele acreditava que, por que nós tínhamos dia e noite? Nós sabemos que nós temos o dia e a noite porque a Terra está orbitando, né? A Terra está orbitando em torno do Sol, mas também está fazendo um movimento de rotação entre ela mesma, por isso nós temos o dia e a noite. Ele acreditava que a Terra ficava estagnada, paradinha ali, tranquila, no centro do universo, e nós temos o dia e a noite porque o Sol e a Lua que estavam orbitando a Terra. Então aqui, pessoal, nós temos a figura do Ptolomeu, tá? E aqui o sistema geocêntrico, né, que a gente sabe que não é verdade. Mas enfim, para a época, né, com os estudos, com a tecnologia da época, Ptolomeu aí foi alguém de bastante importância para a astronomia. Então nós temos a Terra como centro do universo e os outros astros orbitando a Terra. Galerinha, então retomando ali sobre constelações, Ptolomeu então foi quem descobriu aí boa parte das constelações que nós temos catalogadas. As constelações, elas têm uma classificação e a gente vai trabalhar sobre essa classificação hoje e vai dar continuidade na próxima aula. Essa classificação vai ocorrer de acordo com o posicionamento de cada uma no mapa celeste. Aonde está? Está no norte, no sul, no centro, enfim. Isso vai definir, vai classificar as constelações. Então, nós temos as constelações boreais, as austrais, as equatoriais e as zodiacais. As três primeiras a gente vai abordar hoje. As constelações do zodíaco a gente vai abordar na próxima aula, então, tá? Então, para a gente utilizar como exemplo, o mapa celeste é bem importante ressaltar que ele vai ter mudanças, tá? Porque a Terra está orbitando o Sol, a Terra está fazendo um movimento de rotação, então vai mudar as constelações visíveis em época, em momento da noite, em momento do ano também, tá? E para isso, eu coloquei como um exemplo a data de 1º de setembro de 2021. Então, nesse dia, 1º de setembro de 2021, a posição de algumas constelações. A primeira que eu tenho aqui, que é o que a gente trabalhou ali no comecinho da aula, lembra que eu falei sobre aquela constelação que eu pedi para vocês imaginarem? Nós temos as constelações boreais. As constelações boreais ficam no hemisfério norte celeste, então olhando o mapa do céu, fica no norte. Um exemplo naquela data é a constelação de Ursa Maior, tá? Essa constelação é essa que nós vimos, inclusive ela traz aqui o nome das estrelas, ok? Então é considerada a Ursa Maior. Notem que esse desenho de ursa não está presente no espaço, tá? É o imaginário, inclusive as linhas também não estão no espaço. Nós temos apenas as estrelas. Aí nós temos as constelações austrais, que nesse dia 1º de setembro de 2019, a constelação austral, né, que fica no hemisfério sul celeste, o oposto do hemisfério norte, uma delas é o Centauro, que é uma figura, a gente consegue observar, se vocês notarem bem o slide ali, que é uma figura importante da mitologia grega. Lembra que a gente viu? Geralmente são animais e seres mitológicos que dão nome aí a essas constelações. Aí nós temos as constelações equatoriais. O equatorial já lembra o quê? Lembra daquela linha que a gente tem no nosso planeta, a linha do Equador? O que é o equatorial? Entre o norte e o sul nós temos um meio, tá? Nas constelações equatoriais, é bem no centro
entre o norte e o sul, as constelações que estão inseridas ali, que na verdade acabam estando entre o norte, né? Acabam ocupando parte do norte e parte do sul. Um exemplo de constelação é a constelação de Sagitário, tá? Que inclusive é uma constelação do zodíaco também. Vamos falar brevemente das constelações do zodíaco e na próxima aula a gente se aprofunda. As constelações do zodíaco, elas são formadas quando o Sol que é a nossa estrela, ela está sobre uma determinada constelação. Logo, o Sol, ele passa na frente de uma dessas constelações, tá? O Sol vai passar, o que vai acontecer? Nós temos a Terra, tá? Aí nós temos o Sol, a nossa estrela, e dado depois ali do Sol, nós vamos ter várias constelações. Essas constelações dos zodíacos, elas acontecem quando o Sol está exatamente entre a Terra e essa constelação, ok? Essas são as constelações do zodíaco. São 13 ao total. Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Serpentário, Sagitário, Capricórnio e Aquário, que vão estar dando nome aí aos signos das pessoas que vamos abordar na próxima aula. Ok, pessoal? Então, aqui eu trouxe o mapa celeste dessa data ali, o 1º de setembro de 2021. E as constelações do norte, do sul e aqui no centro as constelações equatoriais. Esse mapa, como que eu faço isso? Vocês podem acessar esse link aqui, vão lá nos slides, clicam nesse link azulzinho aqui, e ali vocês conseguem colocar uma data, e a partir dessa data você define o horário, e nesse horário vai indicar quais são as constelações que estão nesse mapa astral, tá? Quais constelações que são possíveis ver, claro que de dia não, mas no período da noite, que são possíveis a gente estar visualizando aí no céu. Pessoal, então vocês concluíram aí essa primeira parte acerca de constelações, agora vocês vão estar realizando aí algumas atividades sugeridas. Até a próxima e bons estudos!